Todo mundo já averigou, então, as notas lançadas lá no AVA, né? Já deu uma olhada, tá? São dos 2 encontros que nós tivemos, os relatórios foram entregues até agora. Eu preciso conversar com vocês, porque nós vamos precisar repor a aula do dia 7 de setembro. Foi feriado e a gente não teve aula, tá? E, infelizmente, eu também tive um problema de saúde aí, eu não pude nem falar com vocês a esse respeito. Aí eu deixei rolar essa semana e tal, mas a gente precisa repor aquela aula, tá? Precisamos repô-la o quanto antes. Então, vai ter que acontecer essa semana, tá? Vamos discutir depois, até o final, vamos pensando aí, tá? Até o final da aula a gente vai ver o que a gente vai fazer a esse respeito, tá? A princípio, eu posso dar essa aula de reposição na quarta-feira, tá? Ou no sábado. Fica a escolha de vocês, critério de vocês. Vocês decidem o que é melhor, tá? E aí podem até me perguntar, mas professor, tem que ter essa aula? Tem que ter essa aula, porque são 5 relatórios para completar os 1000 pontos de vocês, tá? Se não tiver essa aula, talvez alguns de vocês saiam perdendo na questão de nota. E aí fica complicado para mim, porque senão eu vou ter que dar um trabalho para vocês fazerem, além do trabalho. Olha que complicação, tá? Então nós vamos ter que marcar. E principalmente porque agora a gente vai começar a construir o nosso front-end. A gente precisa, obrigatoriamente, a gente precisa participar e ter essa coisa colaborativa, tá? Para construir a aplicação. Gente, muito importante, tá? Muito importante que eu vou falar agora. Como eu falei para vocês, as aulas em CC1, assim como as aulas em PO2, a única aula que não é 100%, que eu não vou fazer 100% prática, né, com IDE aberta, a gente trabalhando e tal, vai ser GPS, que é Gestão e Projeto de Software, que eu dou aula sexta-feira. Tem muita gente aqui, o pessoal de TADES, que paga essa disciplina. Então, a aula de sexta-feira, GPS, ela não é prática, tá? Mas todas as outras são. Inclusive esta aqui. Tá? Esta é uma aula prática, 100% prática. Então, eu vou falar alguma coisa, sempre, toda aula eu vou falar um pouco de teoria, para dar um embasamento, mas a gente vai acabar a aula na IDE, tá? Então, respondendo mais precisamente aí o Marcos Rolim, que fez a pergunta, sim, nós vamos usar muito essa bagaça, viu, Marcos? Vamos sim, usar demais. Inclusive, já estou até abrindo o meu aqui, já vou deixar ele aberto, tá? Que a gente vai trabalhar com isso aqui bastante, tá? Mas é só um arquivo HTML, por enquanto? Por enquanto, sim. Tá? Por exemplo, para a aula de hoje, provavelmente, mas não posso garantir que o restante seja, não. Especialmente quando for para N2, aí não vai ser nada a ver com HTML. Tá? Aí a porca vai torcer o rabo. Literalmente. Beleza? Então, quem puder e tá com Visual Code aberto, tá com o Notepad mais aberto, alguma coisa assim, e o ideal é que seja uma IDE, tá? Então, pode ser NetBeans? Pode ser Eclipse? Pode, não tem problema nenhum. Para N2, não vai dar. Para N2 vai ter que ser Visual Studio, porque nós vamos construir uma API. Mas para N1, pode ser, não tem problema nenhum, porque é só um HTML, JavaScript, CSS, essas coisas assim. Agora, para N2 não, tá bom? Então vamos lá, vamos em frente. Sem mais delongas, os tópicos da aula de hoje. Nós vamos falar sobre HTML, o básico, tá? O básico, não vou me aprofundar nos assuntos não, tá? O básico de HTML, CSS, XML, JSON e um comparativo, XML versus JSON. Qual dos dois formatos é melhor? Tá bom? Bom, vamos lá. HTML, conceitos. O que é? HTML é sigla para Hypertext Markup Language. Gravem isso aí, tá? Expressão inglesa que significa linguagem de marcação de texto. Eu tinha separado uma apresentação, um material aqui. Deixa eu ver se eu acho aqui.
que é de uma aula que eu dei há um tempinho atrás, que falava muito bem sobre isso. Deixa eu ver se eu acho aqui. Agora vai lembrar onde é que o professor falou sobre isso. Aqui, acho que foi aqui, ó. Deixa eu ver. Aqui. Muito bem, é isso aqui mesmo, é disso aqui que eu quero falar. Então, justamente esse assunto que nos interessa, tá? É uma definição muito boa. Mas vamos voltar lá para o nosso que a gente estava discutindo agora há pouco. Peraí, aqui. Consiste em uma linguagem de marcação utilizada para a produção de páginas na web que permite a criação de documentos que podem ser lidos em praticamente qualquer tipo de computador e transmitidos pela internet. Os famosos arquivos HTML, as nossas páginas, tá? Conceitos. A linguagem HTML foi criada por Tim Berners-Lee na década de 1990. Olha só, 1990, lá no começo da década de 90, tá? As especificações da linguagem são controladas pela W3C. W3C seria World Wide Web Consortium, tá? É um dos melhores sites para trabalhar com HTML, CSS, JavaScript, e aí todos os sabores de JavaScript que tem disponíveis. É uma das melhores fontes que nós temos no mundo, tá, de consulta. Desde 1999, o desenvolvimento de HTML ficou estacionado na versão 4. 99. Faz 20 anos que a gente trabalha só com HTML 1.4. Tá? De lá para cá, a W3C esteve focada em trabalhar com XML, Extensive Markup Language, a gente vai falar disso mais para frente, tá? E de SVG, Scalable Vector Graphics, o uso de gráficos vetoriais em navegadores. Galera que fez computação gráfica, lembra mais ou menos disso aqui, tá? SVG é um formato para você utilizar gráficos vetoriais em HTML5, tá? É uma grande inovação que já está sendo utilizada, tem muito jogo HTML5 que já está pronto para trabalhar dessa forma. E o W3C criou esse formato para facilitar, digamos, tá, a utilização desses gráficos no ambiente da internet. Então, é um ganho fantástico, né? Violento. Tá? Vamos em frente. Para escrever documentos HTML, não é necessário mais do que um editor de texto simples e conhecimento dos códigos que compõem a linguagem. Gente, eu considero HTML uma das linguagens de marcação ou de criação de documentos mais fácil que existe. Ela é facílima. Você consegue, em menos de 1 hora, produzir arquivos XML, tá? Desculpe, XML não, HTML. Importante, eu já falei isso para vocês uma vez, vou repetir novamente. Se em algum momento da vida de vocês, algum colega chegou e falar: eu sou programador. Você programa em quê? Eu falei, em HTML. Encerra a conversa, se despede e vai embora. HTML não é linguagem de programação. Vou repetir. HTML não é linguagem de programação. Aquele que soltar isso para você, ele não tem a menor ideia do que ele está falando. Tá bom? HTML é linguagem de marcação. Marcação. Importante isso, tá? Vamos continuar? Os códigos, conhecidos como tags, servem para indicar a função de cada elemento da página web. As tags funcionam como comandos de formatação de textos, formulários, links, ligações, imagens, tabelas, entre outros. Os browsers, navegadores, identificam as tags e apresentam a página conforme está especificado. Um documento em HTML é um texto simples que pode ser editado no bloco de notas, Windows, ou editor de texto no Mac e transformado em hipertexto. Então, é um dos formatos mais comuns de arquivos baseados em linguagem de marcação que existem no mundo, tá? Muito popular por causa da internet, então quase todo mundo já ouviu falar ou já viu alguma coisa de HTML, tá bom? E assim que eu terminar de falar disso, eu vou para a IDE e aí a gente já enfia o pé na jaca
falando, programando diretamente, tá? Programando? Programando. Uhum. Conceitos. Continuando. As versões da evolução HTML incluem o XHTML, que é uma versão mais moderna, uma linguagem com sintaxe mais rigorosa, baseada em XML, tá? E o HTML5, que é a coqueluche do momento, tá? Que é o creme de la creme da atualidade no desenvolvimento para a internet, tá? Quinta versão da HTML, que traz novos recursos. A gente vai falar um pouquinho mais sobre ele daqui a pouco. Principalmente a manipulação de conteúdo gráfico e multimídia. Olha que legal. HTML5 é a mais nova versão do padrão HTML. Ele oferece novas funcionalidades para proporcionar não somente mídias diversas, mas para melhorar o suporte para aplicações web que possam interagir com usuários, seus dados locais, servidores, mais facilmente e efetivamente. Então, é uma melhoria gigantesca de um formato muito popular que nós temos hoje. Tá bom? Atualmente, praticamente todos os navegadores mais utilizados do mercado oferecem suporte à maior parte dos elementos de HTML5. No entanto, alguns desenvolvedores defendem a ideia de esperar um pouco, mas para que esta nova especificação comece a ser utilizada para valer. Afinal, muitos acessos a sites ainda são feitos com versões de browsers que não trabalham com HTML5. Ainda tem, mas é muito pouco, tá? Atualmente a galera está migrando tudo para o HTML5, o ganho de performance é muito superior, não tem nem comparação, tá bom? Outros acreditam que toda nova tecnologia deve ser colocada em prática o quanto antes. Eu sou um desses, tá? E já começaram a utilizar o HTML5 junto com scripts que fazem os navegadores mais antigos reconhecerem as novas tags. Isso eu já não curto, tá? Navegador antigo tem que ser aposentado, tá? A prova disso é o IE. Tá? O IE, a Microsoft descontinuou o IE, não vai dar mais suporte para ele, vai até final do ano. A partir do ano que vem ele vai ser removido das atualizações do Windows. Então, acabou, não tem mais. Tá? A resistência sempre vai existir, tá? Isso aí é padrão, todo mundo. Quando quer inovação, sempre tem alguém que, não quero, não gosto. Tá? Infelizmente, ainda hoje encontramos sites diagramados com table, com a tag table, como se estivéssemos em 1990. Olha só. Tem coisas que eram feitas lá naquela época que até hoje persistem. Gente, eu mesmo, ainda de vez em quando, para quebrar o galho, quando eu estou com pressa, eu preciso desenvolver isso aqui rápido, para ontem e tal. Vai no table mesmo, meu amigo. Depois eu arrumo. Porque é mais fácil. Entende? É uma opção muito mais simples. Então, às vezes, você faz opção por algo um pouco mais antigo para obter um resultado mais rápido. Depois, com o tempo, você vai lá e faz a diagramação correta, bonitinha, desenha a página. Eu não tenho tempo para isso. A versão 6 do Internet Explorer, por exemplo, olha só, permaneceu em uso durante mais de uma década e precisou de ação de grandes companhias como o Google, que deixou de dar suporte a essa edição para tentar diminuir a quantidade de usuários com um navegador incrivelmente antigo. Gente, ainda tem gente que usa o Windows XP. É o melhor sistema operacional que existe. Onde? Quando? Foi bom, óbvio, não tiro mérito, mas, gente, o XP deixou de ter suporte há quantos anos? Não tem atualização. E atualizações de segurança são fundamentais para que o sistema operacional se mantenha atualizado, se mantenha funcional. Eu já considero um retrocesso a pessoa vir falar para mim que vai instalar o Windows 7. É um retrocesso. Com o Windows 10 fazendo tudo que ele faz, né, e a Microsoft cada vez mais parece que tomou consciência que deve construir um sistema operacional sólido, firme, né, com uma base de suporte muito boa, não seja por isso. Nós temos muitos Linux que são muito bons durante muito tempo. Eu pessoalmente dei aula durante um bom tempo usando Linux. Dava aula para vocês, inclusive. Se eu não estou errado, eu dei aula de matemática computacional para vocês. Era um Linux que eu tinha no notebook. Certo? Pois é, olha só. Mas, gente, é tendência de mercado e você tem que acompanhar mercado. Mercado tem que ser acompanhado, não pode ser ignorado. Tá? Não é por menos que muitos desenvolvedores se preocupam em criar páginas que funcionam nos navegadores atuais e também nos mais antigos. Afinal, ninguém quer perder visitantes. Essa tendência está desaparecendo, tá? Com o suporte atual que está sendo fornecido
dos novos navegadores para o HTML5 e a tendência, por exemplo, a gente tem hoje empresas como o Google, como a Mozilla, que trabalham pesadamente com navegadores que são muito populares. Talvez quem tá por fora, né, tá correndo por fora dessa tendência é o pessoal da Apple com o Safari, mas até onde eu ouvi falar, parece que a Apple tomou consciência que deve trabalhar melhor com o Safari, né? Então, parece que o Safari vai sofrer umas modificações pesadas para atender essa necessidade, tá? Isso é muito importante, tá, gente? Muito importante mesmo. Por essa razão, o jeito mais fácil de tomar a decisão sobre migrar ou não para o HTML5 é estudando o público-alvo. Eu discordo do site para saber quais os navegadores mais utilizados por ele e pensar se o tempo gasto com a adaptação para browsers antigos valerá a pena. Na minha opinião, não vale. Não vale a pena adaptar para coisa velha. Você pegar e desenvolver página para trabalhar com navegador antigo é perda de tempo. Você está gastando dinheiro que deveria ser investido de uma forma melhor. Tá? Esse é o meu ponto de vista como profissional da área de TI. Tá? Eu não colaboro com isso. Eu tenho uma forte tendência a não trabalhar dessa forma. Tá? Já que eu tenho que mexer com front-end, então eu vou mexer com front-end com HTML5, com React, que eu estou trabalhando agora mais recentemente, mas ainda trabalho com jQuery, e o jQuery atende muito bem, obrigado, funciona muito bem, tá? Existe um movimento pesado, eu fiquei sabendo esse final de semana agora, existe um movimento pesado para que o código-fonte do jQuery seja administrado pela comunidade, assim como é com o Angular. Minha preocupação é que o pessoal pega o Angular, e a gente já falou sobre isso, inclusive, né? Pega o Angular, eu tô com 2, não, é o 3, espirrou 4, não, 5, não, 7, não, 9. Agora tem saiu o pretendem sair, né, com o Angular Alpha, Angular Beta, para quê? Não faz sentido, entende? Não faz sentido. Na minha concepção, é algo extremamente desnecessário. E por que eu digo desnecessário? Você precisa de um framework sólido. Angular já era sólido na versão 1.8, antes de saltar para 2. A partir do momento que ele, infelizmente, ele abraçou o tal do TypeScript. Para mim, um retrocesso absoluto. Olha o React. Faz uma comparação. Quem trabalha na área, aqueles que estão mais informados disso que eu estou falando, não sei se vão concordar comigo ou não, mas faz uma comparação, tá? Pega e faz uma comparação. Pega o Angular 9, o 9, e pega o React. Me diz, nas duas, qual dos dois você vai produzir mais rápido? React. E o React se parece com o quê? Com o Angular 1.8 lá de trás. Gente. Olha o tiro no pé. Minha concepção, tá? Não sou contra. Quer trabalhar, trabalha. Tá pagando seu salário, tá ótimo. Vai em frente. Diz que o que é bom é aquilo que paga o salário, né? Então, só que... Então, a gente está vivendo outros tempos, né? A gente tem que começar a pensar um pouco mais nisso, né? Bom é o que paga o salário. É o que te deixa deprimido? Então, de uns tempos para cá, a gente tem começado a pensar muito nisso, sabe? Quem trabalha na área há muito tempo tem começado a pensar muito dessa forma. E vocês estão entrando na área agora, vocês já tem que entrar pensando nisso. Você vai trabalhar com algo que daqui 1 mês, 2 meses está te deprimindo? Não, eu tenho que trabalhar, tenho que produzir. Amigo, você tem que fazer o que você gosta. Você tem que fazer o que você gosta. É uma coisa que eu sempre incentivei vocês. Ache o seu nicho de mercado. Eu curto front-end, então fique aberto para o que vem por aí. Não, eu gosto de back-end, então faça a mesma coisa. Mas ache o seu nicho de mercado e aquilo que você gosta de fazer. Certo? Beleza? Vamos para o Visual Studio? Vamos lá? Eu vou usar o Visual Studio e vou demonstrar até para vocês por que eu vou usar o Visual Studio. Uma simples comodidade. O Visual Studio vem com um servidor de internet embarcado nele. O que isso significa? Significa que eu não preciso instalar Apache, eu não preciso instalar Tomcat, eu não preciso instalar JB, não preciso instalar nada dessas coisas.
Eu tenho só Visual Studio para rodar o servidor embarcado dele, que é o IIS Express. Só. Ah, mas o senhor vai usar... teve uma outra turma que pensou, né, tá? O pessoal está fazendo DDM comigo, às vezes pensa dessa forma. Ah, porque o senhor está fazendo isso, tal? Não, porque a gente vai trabalhar com .NET. Não. Vocês vão perceber que a gente sequer vai compilar alguma coisa. Mas não vamos nem chegar a compilar nada. Galera que já fez alguma coisa de programação comigo, vai perceber, nós não vamos nem chegar a compilar nada. Tá? Nós vamos usar o Visual Studio apenas como a ideia fantástica e maravilhosa que ele é. Me sigam. Primeira coisa que a gente vai fazer. Precisa dar um zoom ou tá bom assim? Tá bom. Professor, tá um pouquinho distante, mas se a pessoa que tiver no celular aproximar, eu acho que aproxima, mas quem tiver no computador, eu não sei o que acontece. Tá. Quem tiver no celular, eu já vou ficar preocupado a partir de agora, porque vai ter que produzir isso aqui para entregar na prova. O Lucas abriu uma outra vertente de preocupação aí, viu? Vamos lá, então. Vai desse jeito mesmo. O que a gente vai fazer? Eu vou quebrar o galho, vai. Vamos dar um... Oi! Eu não entendi. Quer dizer, não sei se eu estava na outra aula. É para baixar o visual ou não? Se você puder baixar e instalar no seu notebook, excelente. Para hoje, você pode usar qualquer editor que você tiver aí. Tá, beleza. Se você tiver o Code, é melhor ainda. Tá, eu tenho. Beleza. Usa ele, então. Então, vamos lá. Eu vou no Visual Studio mesmo e porque eu vou demonstrar para vocês por que eu gosto de usar esse cara para trabalhar com isso aqui. Ó. Eu vou no File, New, eu vou criar um novo projeto, tá? Então, arquivo, novo projeto. Beleza. Deixa eu movimentar aqui o meu... Aqui. Eu vou selecionar esse Blank Solution, tá? Quem tiver com o Visual Studio que estiver me acompanhando, essa opção não aparece para mim. Vem aqui, ó, escreve Blank. Olha lá, já apareceu. Blank Solution. Ele já traz para você. A Solution nada mais é do que um agrupador de projetos, tá, gente? É algo que a gente vai utilizar para agrupar os nossos projetos em uma janela só, tá bom? Então, eu vou Next. Beleza. Deixa eu enquadrar aqui. Beleza. O nome da solução é Projeto traço a disciplina CC1 traço 2020 traço 2, que é o semestre que a gente está agora, tá? O local é onde vai ficar armazenado. Eu vou deixar aqui mesmo, tá? Vou deixar aqui nesse lugar. Eu já tive caso de eu perder código porque eu esqueci onde eu coloquei, tá? Por isso que eu estou deixando tudo no lugar só. Vou clicar em Create. Vou dar um Windows menos aqui. Ah lá, ele criou o projeto para nós. Muito bem. Agora, o que eu vou fazer? A segunda parte. Eu vou criar um projeto Web Application vazio. Pelado, sem nada. Olha só como é que faz. Botão direito, ADD, New Project. Deixa eu dar um Windows mais aqui, para o pessoal poder acompanhar. Então, eu cliquei no botão direito aqui no projeto, eu vou em adicionar novo projeto. Muito bem, deixa eu enquadrar aqui. Legal. Eu vou selecionar esse primeiro cara aqui, ó. São projetos que eu uso muito, então por isso aparece para mim. Aqui, ó, templates mais recentes. De vocês não estiver aparecendo, escreve exatamente o que está escrito aqui, ó. ASP.NET Web Application. Ó, ASP.NET Web Application. Tá vendo que ele já traz aqui, ó? Ele já oferece para você. Aqui tem uma particularidade que tem que tomar muito cuidado. Observa só. Olha essas caixinhas embaixo aqui, ó. C#, Windows, All Projects. Gente, tem que estar, essas duas tem que estar marcadas assim. Vim aqui escolher C# como linguagem, vir aqui escolher Windows como plataforma. Tem que estar assim. Por quê? Ele vai trazer para vocês quais os projetos se encaixam nessa plataforma. No meu caso, o meu Visual Studio aqui é completo, então ele veio tudo. Tá? Olha só, a primeira coisa que ele oferece é o ASP.NET Core.
e nós não iremos utilizar a ASP.NET Core nesse curso. A ASP.NET Core vai ter um curso de extensão, tá? Ó, se liga, pessoal. Curso de extensão em ASP.NET Core para o semestre que vem, se Deus permitir, presencial, porque eu não vou dar curso de ASP.NET Core virtual. Isso aqui tem que ser lá na universidade, no laboratório da universidade, tá? E sou eu que vou dar essa bagaça. Então, vamos lá. A nossa opção que a gente quer é essa aqui, ó. ASP.NET Web Application .NET Framework, tá? Tá aqui embaixo, ó. As tags aqui, ó. C#, Windows, Cloud e Web. Então, é essa a opção que eu quero, tá bom? Eu vou descer aqui, ó. Vou dar Next. Aqui, deixa eu enquadrar aqui. Ele vai perguntar qual que é o nome da aplicação que a gente vai criar. Aqui é a aplicação cliente, né? Então, ó, eu chamo de app cliente. Certo? Esse é o nosso cliente do projeto, do trabalho que vocês vão ter que entregar. Presta atenção nessas nomenclaturas, tá? Beleza? Ó, o resto fica tudo igual. O local é a solução que eu acabei de criar, tá? Que é Projeto CC1 2022. E o framework, não interessa qual versão seja. A gente não vai usar isso aqui. Eu deixo marcada a última para a ordem de recursos que ele trouxer no projeto ficar bem organizadinho, tá? Porque é a melhor, a mais recente, é a melhorzinha, tá? Mas isso aqui não interessa. Quem não tiver, professor, eu não tenho a 472, não tem problema. Se você tiver qualquer coisa acima de 4.5, tá ótimo, tá? Quem tiver com 2019 deve ter mais ou menos isso aqui que eu tenho aqui também, tá bom? Então, é a versão 4.7.2 ou qualquer uma acima de 4.5, tá bom? Criar. Olha só, nessa caixa aqui, ele está perguntando o que eu quero, como eu quero criar o meu projeto Web Application. Existem formas de criar, tá? Neste caso, eu quero uma aplicação vazia, já vem marcado, é exatamente o que eu quero. Não tem nada, conteúdo nenhum. Perfeito. Se eu quisesse criar outras formas, eu tenho outras opções aqui, ó. Eu tenho Web Forms, que isso aqui deveria ser condenado e jogado às fogueira, tá? O MVC, que na minha concepção também deveria ser condenado e jogado à fogueira, tá? Isso aqui só dá dor de cabeça. O fantástico Web API, lindo e maravilhoso, que é no qual a gente cria aplicações REST, tá? Isso aqui é lindo. E o SPA, é o Single Page Application. Fantástico também, um excelente conceito para a gente trabalhar de aplicação, mas isso fica para depois. Uma outra hora a gente conversa sobre isso. Eu acho que eu vou montar outro curso de extensão, vou falar com a Adriane, para tratar somente desse assunto. Que esse assunto é tratado em dispositivos móveis, e vocês não têm essa disciplina. Tá? O pessoal de TADES que está formando tem. Então, eu devo transformar isso aí em curso de extensão para vocês. Mas no futuro, tá, gente? Muito bem. Então, é vazio. Aí, aqui do lado, ó, nenhuma autenticação. Não precisa me preocupar com isso. Não é para adicionar nenhuma referência, então não marquem nada aqui. Deixa vazio. E aqui do lado, ó, nesse Advanced, você vem e desmarca esse HTTPS aqui. Para nós, isso não importa no momento, tá bom? Então, vamos lá? Eu clico em Create. Levi, você não estaria entrando na aula de modelagem, certo? Ô, professor, boa noite. Não, eu coloquei aqui o link de lógica, matemática computacional. Aí tá vindo esse link aqui para mim. Tá bagunçado também, filho? Aham. Poxa vida. Não, aqui é CCI, cara. É pro quarto e quinto semestre. Tranquilo, sim, senhor, desculpa aí. Falou, tudo de bom pra você. Obrigado, professor. Vamos lá, gente. Continuando aqui, então, eu tô com o projeto pronto. Beleza. Ótimo. Tá? Deixa eu avisar que tá acontecendo a mesma coisa com lógica, matemática. LMC, né? Então, vamos lá. Aqui. LMC. Muito bem. Pronto. Tem que deixar os professores avisados, porque senão já viu, né?
Isso aí, gente, vamos pensando. Eu tô olhando o grupo de vocês aqui, vocês falaram, eu voto na quarta, eu também na quarta e tal. Tem que ser geral, tá? Todo mundo tem que participar. Lembrando que essa aula vai estar gravada, ela vai estar disponível no YouTube para quem quiser assistir depois. Beleza? Mas seria muito bom que todo mundo participasse, porque a gente vai meter o pé na jaca aqui no projeto. Tá bom? Vamos lá, ó. Criei aqui a aplicação e agora o que eu vou fazer? Eu vou clicar no botão direito aqui, ó. Eu vou vir em adicionar aqui no app cliente, tá? E eu vou criar uma nova pasta. Vou chamar ela de HTML. E aqui dentro eu vou criar. Vou aqui, ó. Eu clico na pasta, eu vou em adicionar e aí eu adiciono HTML page ou página HTML para quem está em português. Ele vai perguntar o nome, eu vou colocar index minúsculo, tá? Sem extensão, não precisa, ele põe sozinho. E ele cria para nós uma página HTML. Então vamos nos familiarizar com o HTML para aqueles que não conhecem, tá? Então, só um minutinho, deixa eu colocar gelo no meu climatizador de ar aqui. Beleza, vamos lá? HTML. Então, o que identifica um arquivo HTML? Lembra que são tags fixas? Aqui, ó. Primeiro de tudo, todo arquivo HTML começa e termina com uma tag HTML. Tá? E esse arquivo, geralmente, por ser HTML5, ele inicia com uma identificação de doctype. Isso aqui é exclusivo do HTML5, tá? Os navegadores de internet mais novos já entendem que esse arquivo é um arquivo HTML5. Tá? Beleza. Então, o que tem um arquivo HTML de interessante para nós? O HTML ele é dividido em duas seções específicas, tá? Você tem a seção ready, que são os cabeçalhos, e você tem a seção body, que é o corpo da página que a gente vai criar. Então, é aqui que a gente coloca a nossa página propriamente dita. Aqui em cima, a gente coloca algumas tags que identificam a página para o navegador. Ou que setam, por exemplo, aqui, por exemplo, eu estou setando o tipo de caractere que o navegador vai compreender a página. No caso, o TF8, é universal. Esse é o recurso universal, tá? Todo mundo, hoje em dia, reconhece HTML, tá? Usando o char7, o TF8. É o mais famoso, tá? Mas é o único. Não, então tem vários. Dependendo do seu idioma, tem um monte. Tem até o PTBR da vida aí. Mas a gente não usa. É esse cara, tá? Muito bem. O título, que é para setar o título da página, eu vou até colocar aqui, ó. Página inicial projeto CC1 2022. Muito bem. Por enquanto, é só isso. Não vamos mexer mais nada. Por enquanto. Vamos passar para o body agora. Vamos começar a trabalhar aqui. Então, a primeira coisa que eu começo a trabalhar com o body, no HTML5, tem duas opções. Ou você cria algo mais simples, apenas para servir de exemplo, ou a gente busca alguma coisa mais rebuscada. Vamos trabalhar com simples primeiro. O que é mais simples de tudo, como eu falei para vocês, quando eu estou com pressa, a gente escreve um table. Professor, mas o table é antigo, mas ele funciona. Mas o table... Mas funciona. Mas funciona. E o que funciona, a gente usa. Então, vamos lá. A tag table. Ó, toda tag, escreveu ela, ó. Isso que é, uma das coisas que eu gosto do Visual Studio é isso, ó. Você escreve uma tag. Vou escrever errado, ó. Ele fecha ela automaticamente, mesmo errado. Professor, mas tá errado. Beleza, vem aqui e corrija. Table. O Visual Studio corrige para você. Não é à toa o melhor editor do mundo, né, gente? Vamos em frente. Toda tabela, ela tem cabeçalho. É obrigatório? Não, mas é bom saber. Ela tem corpo. E ela tem rodapé. Certo? Então, toda tabela é assim. Toda tabela é assim. O que é mais interessante? Toda tabela é assim no HTML5. Quem trabalha com outro tipo de HTML,
versões anteriores, né, 1.3, 1.4, durante muito tempo, 1.4, né? Nunca se preocupou em fazer isso. Não, professor, eu aprendi table assim, ó. Eu tinha um TR e dentro do TR eu tinha TD, aonde TR é a minha linha e TD são as minhas colunas. Tá, você aprendeu certo. Na versão 1.4. Mas para a versão 1.5, a gente adicionou essas outras coisinhas aqui, que elas quebram um galho gigante. Quando a gente estiver trabalhando de jQuery, vocês vão entender. Especialmente isso aqui, ó. Você cria em tempo de execução isso aqui. É muito legal, tá? Eu vou mostrar isso para vocês, como é que faz isso, tá? Vamos trabalhar dessa forma. Primeiro eu vou construir o cabeçalho. O cabeçalho da minha tabela. Antes de tudo, deixa eu colocar um título aqui para aparecer, ó. Vou colocar um H1, que é um parágrafo grandão, tá? Aí eu vou colocar aqui, ó. Projeto CC1. Eu não vou ligar muito para design não, viu, gente? As meninas aí são mais talentosas com isso. O professor aqui não é não. Então, ó, dentro do cabeçalho eu vou colocar uma linha, que é TR, tá? E o que é mais importante é cabeçalho. Então, aqui eu posso colocar tanto TD como TH. Se eu colocar TH, ele já reconhece que isso aqui é o cabeçalho da tabela, tá? Então, aqui dentro eu vou colocar, eu posso colocar o quê? Eu posso colocar nome. Ó, eu vou colocar tudo assim, ó. 2, 3, 4. Não é 4 coisinhas, só para quebrar o galho, tá? Aí, nome, endereço. Escrever certinho, tá? Telefone. Nome, endereço, telefone. E aí eu vou colocar aqui RG. Beleza? Então, vamos lá. Aqui é o cabeçalho da minha tabela. Agora eu vou trabalhar com o body. Vou fazer a mesma coisa. Vou criar uma linha. Ó. Só que aqui eu uso TD. Não existe uma TB da vida, alguma coisa. Não, é TD, tá? Então eu vou colocar TD. E aqui eu coloco os dados. Essa é a parte que eu falei para vocês que ela pode ser criada em tempo de execução. Só que a gente manda criar tudo dentro de Tbody. É muito mais fácil, é muito mais top. Eu vou mostrar para vocês depois como faz isso. Gente, é muito fácil, muito legal, tá? Vamos lá. Aqui eu vou colocar Dino da Silva Salvo. Os mais antigos vão entender a referência. Quem teve infância, né? Endereço, vou colocar Rua Tal, número 10. Vou colocar aqui TD, de novo, outro TD aqui. Telefone, vamos colocar assim, 3321-4567. Isso. E aqui, vou colocar aqui de novo, ó, o RG. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tá bom. É só para servir de exemplo, não vamos nos preocupar com isso. Muito bem, eu vou repetir essa linha, mas eu vou colocar outros identificadores aqui, ó. Tá? Em vez de ser o Dino, eu vou colocar a Fran. Aí aqui eu vou colocar o Bob. Eu vou colocar a Charlene. Charlene. E por último eu vou colocar o Baby. Tenho certeza que tem uns outros que estão perguntando de onde o professor tirou isso. Faz pesquisa da internet para você descobrir. Família de dinossauros. Pesquisa lá. Beleza. E no rodapé eu poderia até colocar aqui, ó, um identificador, ó, um TR. Aqui eu coloco aqui um TD. Pode ser um TH mesmo, né? Eu coloco a palavra totalizador. Aí eu coloco... Não. TH não, peraí. Não, tá certo aqui mesmo. Aí aqui do lado eu coloco um valor 5. Beleza? Muito bem. Desculpa, gente, que eu fui no dentista hoje.
Ah, tá caindo um pedaço de massa da boca ainda. Vamos lá? O que eu preciso agora? E tá aqui um dos motivos de eu usar o Visual Studio, tá? Eu venho aqui, ó, repara que aqui em cima eu já tenho um navegador marcado, certo? É o navegador que eu vou usar? É. Muito bem, eu já tenho um navegador marcado. O que eu faço? Eu posso vir aqui, ó, botão direito, e eu peço para ele, ó, View in Browser. O que ele vai fazer? A partir do momento que eu fizer isso, ele vai pegar, ele vai subir o servidor de internet embarcado do Visual Studio, tá? E imediatamente renderizar minha página dentro desse servidor. Professor, como é que eu sei que ele está fazendo isso? Vamos ver como que a gente descobre isso. Tá, ó. Eu cliquei aqui, deixar ele pensar um pouquinho. Ele vai subir um servidor para mim. Vamos lá, força, você consegue. Ele só jogou do outro lado aqui. Deixa eu mostrar para vocês. O que ele fez, ó? Ele fez isso aqui. Dá uma olhada. Legal. Alguém pode perguntar para mim, professor, por que no Google Chrome? Porque eu gosto de usar o Google Chrome, especialmente por causa desse debug dele. Dá uma olhada. Essa é a ferramenta de debug do Google Chrome. O que eu posso fazer? O que eu posso fazer com isso aqui, ó? Eu posso verificar exatamente, ó, tá vendo? Que eu estou olhando campo a campo, tudo aquilo que foi feito, ó. Eu vou me certificando de como está renderizado, se tinha algum problema, se tem alguma eventualidade que eu preciso corrigir e tal, tá certo? E ele vai me mostrando também a estrutura da página, ó. Eu tenho o body, eu tenho aqui o T-body, eu tenho o T-read, eu tenho a tabela inteira, ó. Eu marquei a tabela toda, tá vendo? Então, eu tenho muita facilidade para utilizar. O Google Chrome, ele é especial para trabalhar com isso. Tá? Ele é excelente para trabalhar com esse tipo de coisa. Tá bom? O que mais eu posso fazer com HTML? Gente, HTML é imenso, né? Tem várias coisas que dá para ser feitas. Você pode adicionar um botão, você pode adicionar os selects, que a gente chama de combo box ou drop-down list, áreas de texto, campos de texto. Dá para fazer um monte de coisa. Tá? No decorrer da construção do projeto, vocês vão perceber. Quando a gente estiver construindo, já a partir dessa aula, a gente vai começar a construir já ele, vocês vão perceber que a gente vai trabalhar com vários controles de HTML no decorrer. Tá? Mas eu incentivo aqueles que quiserem conhecer mais, se familiarizar com a programação front-end, não, é front-end que eu gosto, é isso que eu quero. Então, deixa eu voltar lá na aula que eu vou mostrar para vocês. Tá? Por enquanto é isso aqui. Alguma dúvida? Alguém se perdeu? Todo mundo está conseguindo ver isso aqui, igual eu? Bom. Legal. Ninguém falou nada, então tá ótimo. Vamos em frente. Muito bem. Voltando para a nossa apresentação, tá? Nós começamos agora outro assunto. Nós vamos falar de CSS. O que é CSS? Repara, eu vou falar de CSS puro, tá? Eu não vou falar de Bootstrap, por enquanto. Vou usar Bootstrap na próxima aula. Mas nessa aula a gente vai falar sobre o que é o CSS. Tá bom? CSS é chamado de linguagem Cascading Style Sheet. E é usado para estilizar elementos escritos em uma linguagem de marcação como HTML. O CSS separa o conteúdo da representação visual do site. Pense na decoração da sua página. Utilizando o CSS, é possível alterar a cor do texto e do fundo, a fonte, espaçamento entre parágrafos. Também pode criar tabelas, usar variações de layouts, ajustar imagens para suas respectivas telas e assim por diante. Tá? CSS foi desenvolvido pelo WPC, mais uma vez, a World Wide Web Consortium, em 1996, por uma razão bem simples. O HTML não foi projetado para ter tags que ajudariam a formatar a página. Não. Ele é uma linguagem de marcação apenas para exibição de texto e hiperlinks. Só, mais nada. Você deveria apenas escrever a marcação para o site. Tags como font,
foram introduzidas na versão 3.2 do HTML e causaram muitos problemas para os desenvolvedores. Como os sites tinham diferentes fontes, cores e estilos, era um processo longo e doloroso e caro para reescrever o código. Assim, o CSS foi criado pelo W3C para resolver esse problema. Então, o CSS foi, na verdade, criado para tapar um buraco, né? HTML não foi feito para trabalhar com design, não. HTML foi feito como linguagem de marcação, certo? Simplesmente para você escrever a marcação do site, o texto do site. Só. Parte visual não é com ele. Nunca foi. Tá? Ele precisa de um complemento. O CSS nasceu para isso. Tá bom? A relação entre HTML e CSS é bem forte. Realmente. Muito forte. Sem ele, HTML é só página preto e branco. Só isso. Como o HTML é uma linguagem de marcação, o alicerce de um site, o CSS é focado no estilo, toda a estética de um site. Eles andam juntos. CSS não é tecnicamente uma necessidade, mas provavelmente você não gostaria de olhar para um site que usa apenas HTML. Por isso, pareceria completamente abandonado. Tá? Muito bem, maiores detalhes está aqui, ó. Introdução ao CSS, lá no Hostinger, que é um tutorial passo a passo que explica o que fazer, e a definição do que é o CSS lá pelo Wikipedia. Muito boa definição, ela foi desenvolvida corretinha, muito bem feitinha, tá? Bem, voltando ao Visual Studio, vamos ver para que serve CSS, tá? Vamos dar uma olhada aqui. A nossa página, ela é bem simplória, né? Bem simplesona aqui, né? Vamos dar uma observada, ó. Só isso, ela não faz mais nada. Tá simples até demais, né? Então tá. Beleza. Como que eu posso melhorar isso? Primeiro, a gente pode mudar, por exemplo, o jeito que aparece o nosso texto aqui, ó. Tá? Eu posso mudar aqui, adicionar uma outra funcionalidade, adicionar um tema de cores, alguma coisa desse sentido. Por que e como eu faço isso, tá? Por quê? Para melhorar a estética. E como? Você pode fazer de duas formas. Primeiro, você pode aplicar o estilo diretamente na tag. Só vir aqui e escrever style. Ó, igual. Ele abre para você e aqui dentro você tem todo um conjunto, ó, imenso. O Visual Studio traz até para você vários aqui, ó, de estilos que podem ser aplicados, tá, em uma tag usando o CSS. Aqui eu vou definir apenas a cor, ó, color, 2 pontos, vamos definir aqui, vamos usar blue violet, tá? Beleza? Aí eu vou fazer o seguinte, aqui na TR, ó, eu vou estabelecer um estilo, ó, um estilo para o cabeçalho da nossa tabela, olha só. Aqui eu vou definir o seguinte, ó, que o background, ó, background color, tá? 2 pontos. Vamos colocar aqui aqui vocês lembram, pessoal que estudou computação gráfica, lembra que pode usar RGB para setar as cores, né? Ou hexadecimal para setar cores também. Ele aceita também, tá? O esquema de cores em hexadecimal, mas ele também aceita, ele trabalha com isso aqui, né? Que são as cores propriamente ditas, né? Eu, por exemplo, eu quero usar um gray... Não, eu quero usar um gray mais escuro, um dark gray. Vou escrever aqui. Dark gray, só um minutinho, deixa eu ver. Agora não dá não, desculpa, mas eu tô dando aula. Ponto e vírgula, eu vou setar a cor do texto agora, ó. Text, deixa eu ver. Eu acho que eu posso usar text decoration, não era bem o que eu queria, mas acho que vai servir. Deixa eu dar uma olhadinha. Se eu estou setando Dark Gray lá, eu posso colocar Light Gray aqui, ó. Então, vou colocar Light Gray.
ponto e vírgula, tá? Muito bem. Então, tudo que tiver aqui dentro vai usar isso aqui. Então, essa linha inteira vai ser dark gray e o texto vai ficar em light gray. Vamos dar uma olhada? Vamos ver o que ele vai fazer? Como é que eu sei? Como é que eu posso descobrir como é que tá isso? Ó, o que eu faço? Eu venho aqui, ó. Deixa eu colocar aqui o debug também. Eu simplesmente dou F5 na página. Olha lá. Já mudou. Poderia fazer muito mais que isso, né? Se eu quisesse. Por exemplo, eu poderia definir... Ó, eu vou voltar lá no Visual Studio, usando ainda, tá? CSS, eu vou vir na tabela, ó, Style. Eu vou definir a largura da tabela, ó. Width. Eu vou definir que ela usa 100%, tá? Que ela usa 100% da minha página. Qual que vai ser a diferença? O que vai acontecer? Vamos dar uma olhada. Vamos voltar lá. Vou dar um F5 aqui, ó. Opa! Tá vendo? Já começou a ficar diferente. Ele já alinhou aqui pelo meio, aqui tá alinhadinho diferente e tal, totalizador. Eu poderia mudar a linha de totalizador? Poderia, tá? Eu poderia vir aqui, por exemplo, ó. Vamos fazer algo diferente com o totalizador aqui. Vou colocar... Vou copiar esse style, mas eu vou fazer umas mudanças aqui. Ó. Vou pegar esse cara aqui. Vem aqui. Em vez de ser dark gray, eu vou colocar black. E em vez de ser text decoration color, eu vou colocar color mesmo. No duro. Tá? Aqui, eu vou colocar... Vou colocar white. Não, vou colocar gray. Opa. Gray. Isso. Vamos ver como é que ficou? Olha, legal, hein? Já ficou diferente, hein? Já ficou diferente. Mas, professor, esse 5 ficou no lugar errado. Não teria como colocar no outro lugar? Se eu quisesse colocar no canto, fazer um totalizador mesmo e tal, poderia. Vamos brincar um pouquinho? Vamos fazer o seguinte. Como é que eu faço para emendar as colunas? Repara só. Aqui em cima, todo mundo tem 4 colunas. E quem manda é o que está no cabeçalho. O cabeçalho tem 4 colunas, certo? Mas o rodapé não. Então vamos mudar isso aqui? Vamos fazer o seguinte aqui. Primeiro eu vou definir que ele vai comer 4... Ele vai comer... A palavra totalizador vai comer 3 colunas. Então, co-span igual a 3. Ele vai expandir a coluna para ocupar 3 espaços. Beleza? E aí, o que eu vou fazer? Eu vou setar o alinhamento desse cara. Ó, style. Vou colocar text align. Isso. 2 pontos. Alinhado à direita. Right. Muito bem. Right, isso. Aqui, esse cara, eu vou deixar desse jeito mesmo, tá? Sem alinhamento. Vamos ver como é que vai ficar? Voltar aqui para a página. Vamos dar um F5 aqui. Olha lá, ó. Ah, ficou diferente. Entenderam? Muito bem. Gente, isso aqui é só a ponta do iceberg. Dá para fazer uma infinidade de coisas aí. Tem gente que deve estar dando risada. Ah, professor, isso aí é muito simples. O objetivo não é esse, gente. O objetivo é que todo mundo entenda como funciona. Beleza? Muito bem. Até aqui, alguma dúvida? Se for para tirar dúvida mesmo, eu tô apoiando aqui para configurar o Chrome. Ali no item de inicialização. Onde que eu adiciono o Chrome? Onde você adiciona o Chrome? Para executar direto. No Visual Studio. No Visual Studio? Você vem aqui. O seu Play ali, isso. O meu, ele é vazio. Não, aqui do lado. Aqui, ó. Um item vazio. Você tem essa... Clica nessa setinha do lado. Então, aí você tem o Web Browser. Ah, não, no meu não tem. No meu só tem documento atual e só. Não tenho essas opções, só tem documento atual. Eu vou ter que... Seu Visual Studio está instalado, certo?
Tá aquele de 30 e poucos gigas, eu anotei tudo. Não, então, mas você criou o projeto do mesmo jeito que eu? Aqui, como eu fiz agora? Sim, o Blank, HTML, eu tô tudinho, só que só esse... Então, mas quando você clica o botão direito aqui, ele não mostra para você essa opção? Para ver por browser, não. Não? Não, quer ver? Ó, Cara, clica o tem algo... direito em cima do HTML, ó, salvar HTML, fechar, copiar caminho completo, flutuar tudo. Pior que eu fiz alguma cagada. Mas eu vou reinstalar ele, vou colocar o inglês, vai ser melhor para acompanhar. Mas Cara, mas isso é questão do visual, daí a gente depois eu me viro, mas a matéria tá tranquila. não, beleza. Então tá bom. Deixa eu... Ô Marcos, Oi. você tentou clicar com o botão direito? Eu não acho que deixa eu clicar. Porque até no VS você clica com o botão direito e abre com o navegador. Em cima do nome lá do projetinho mesmo. Beleza, gente. Bom, o Marcos está com algum probleminha aí de configuração e tal, mas isso aí a gente acerta depois. Tá? Lembrando, eu vou deixar disponível o meu projeto para vocês lá no Google Drive, pra vocês pegarem e utilizarem, tá? Então, vão acompanhando aí e tal. Mas eu queria deixar claro uma coisa para vocês. Eu vou deixar toda aula, eu vou deixar o projeto disponível lá no Google Drive. Mas o meu projeto, ele não tem os comentários que o de vocês deve ter. Tá? Por que eu estou falando isso? Porque eu fiz a mesma coisa ano passado, semestre passado, dando uma disciplina, e alguns alunos entregaram exatamente o mesmo projeto que estava no Google Drive, alegando que eles tinham feito. Eu pedi para explicar, eles não sabiam nem onde colocar um arquivo novo, uma classe nova, nada. Tá? Então, eu estou deixando isso bem claro para vocês, por quê? Porque quando chegar a entregar na prova, é óbvio que tudo que eu estou falando aqui vai ter na prova. E a pessoa que não fez, ela não vai ter condição de fazer a prova. Deixar isso bem claro para vocês. Tá? Para não ter lá na frente, professor, o senhor não avisou. Não, estou deixando claro, isso está gravado e vai para o YouTube, inclusive. Quem não fizer o trabalho, não seguir a construção, não vai ter condição de fazer a prova. Talvez até consiga fazer a primeira prova, mas a segunda, na hora que entrar no REST API, a coisa vai complicar muito. Tá? Vamos lá então, voltando. Já que esclarecemos isso aí, vamos falar de XML. Então vamos lá. XML do inglês. Flávia? Oi? A tagarela tá aí do lado? Não, tá não. Não, depois você mostra para ela o que você está estudando. Tá. Tá bom, tá bom. XML do inglês Extensible Markup Language é uma linguagem de marcação recomendada pela W3C para a criação de documentos com dados organizados hierarquicamente. Dá uma olhada nisso aqui. Já a diferença entre HTML e XML começa daqui. HTML são tags pré-marcadas, né? HTML, body, read, cabeçalho, table, H1, H2, H3, H4, outras tags que existem lá, né? Então,
do HTML. XML não. XML é você que cria as suas tags. Então nós vamos criar, daqui a pouco a gente vai inclusive fazer isso, nós vamos criar um arquivo que representa um banco, uma tabela de banco no XML. Olha que legal. Tais como textos, bancos de dados ou desenhos vetoriais. Então, a função do XML é trabalhar com dados, não com linguagem de marcação. Ele faz isso? Até faz, mas o objetivo dele é outro. Tá bom? Vamos em frente. A W3C é um consórcio de empresas de tecnologia, lá, explicando, né, a W3C, tá? Que visa padronizar a criação e interpretação de conteúdos para websites. Foi fundado em 94 por Tim Berners-Lee, o criador da internet, um dos, né, criadores da internet, para extrair o máximo que a rede pode oferecer, tá? XML traz uma sintaxe básica que pode ser utilizada para compartilhar informações entre diferentes computadores e aplicações. Quando combinado com outros padrões, torna possível definir o conteúdo de um documento separadamente de seu formato, tornando assim simples para reutilizar o código em outras aplicações para diferentes propósitos. Em outras palavras, XML é um formato de intercâmbio de dados. O que isso quer dizer, professor? Quer dizer que você pode ter um banco de dados SQL Server, criar um arquivo XML e exportar esse arquivo XML para outro banco de dados quaisquer que leiam XML. Aí você pode entender Oracle, MySQL, PostgreSQL, DB2, Firefox, não, Firebird, Interbase, nossa, aquele embarcado do Android, como é que é o nome? Oh, meu Deus. SQLite? Isso, obrigado. SQLite, inclusive o SQLite é ótimo para isso, tá? O XML e ele são perfeitos para trabalhar isso. Você cria um XML lá dentro do SQL Server que representa uma tabela inteira e joga para dentro do SQLite e ele fica acessível para você no Android. Tá? Muito bom, muito legal. SQLite não é só do Android. Não, mas ele vem embarcado oficialmente. Ele é oficialmente um banco que dá suporte, que tem suporte e que atende ao Android. Ele é exclusivo do Android? Não. Assim como o SQL Server também não é exclusivo do Windows. Para quem pensa que é, dá uma pesquisada na internet para descobrir. Você vai levar um susto. Vamos lá, então? Portanto, uma das principais características é sua portabilidade. Um arquivo texto que tem uma estrutura hierárquica de dados que pode ser migrado para qualquer tipo de plataforma que dê suporte a ele. Tá? Por exemplo, um banco de dados pode escrever um arquivo XML para que outro banco consiga lê-lo. Acabamos de falar disso, né? Quando você recebe atualizações vindas de uma assinatura RSS, isso aqui é legal, isso aqui é interessante, tá? RSS, para quem não sabe, é serviço de informações, tá? É como funciona, por exemplo, aquele últimas notícias do Campo Grande News, do MediaMax News, MediaMax, do próprio site da Globo, né? Tal. Aquela estrutura de últimas notícias, aquilo lá a gente chama de RSS, tá? E ele só é possível por causa do XML, tá? Isso só foi possível porque a fonte em questão disponibilizou um arquivo XML que pode fornecer o feed ao programa que faz a leitura instalado em seu computador. Então, o formato RSS, ele distribui informações, tá? Através de um conjunto de dados bem específico, e esse conjunto de dados é estruturado em XML. Então, não seria possível a gente ter notícias como, por exemplo, aquele do Google, que você, no celular, quando você abre, você vê algumas notícias, né? O Google deixa disponível alguns assuntos para você, assim que você abre o navegador, no Google Chrome do Android. Aquilo lá é uma estrutura RSS baseada em um arquivo XML. Legal, né? Vamos lá. Coisas importantes, tá? Primeiro,
boas práticas de formatação. Não é porque o XML permite eu criar a estrutura do arquivo do jeito que eu quiser que eu vou escrever a abobrinha que passar pela minha cabeça. Eu não posso fazer isso. Vamos analisar. Boas práticas. Todo documento XML, além da tag introdutória XML, deve ter um único elemento, tag, uma única tag, raiz, que serve para todos os demais elementos do documento. Então, todo documento XML, a primeira linha começa com a tag identificando que ele é um arquivo XML. A segunda linha é a tag que nós chamamos de root, ou raiz. Então, assim como HTML, abre tag, fecha tag, sempre. Tá? E ele só tem uma raiz. Guardem isso. XML é case sensitive. Lembrando, o que é case sensitive? Luiz com letra minúscula é diferente de Luiz com letra maiúscula. Tá? Portanto, diferem letras maiúsculas e minúsculas, devendo tomar cuidado com o uso de camel cases. É importante isso, tá? Tomar muito cuidado com esse tipo de coisa quando estiver construindo o arquivo. Todo elemento XML deve ser iniciado e fechado. Lembra que eu falei? Abre e fecha. Abre a tag, fecha a tag. Abre a tag, fecha a tag. Exceto o que define a versão de XML, a primeira linha. Usada e outras definições de tag única, por exemplo. E comentários em XML são iguais ao HTML. E aqui está o formato do comentário em HTML. Tá? Aqui a estrutura de um arquivo XML. Como que ele funciona. Dá uma olhada, são dois arquivos aqui. Ó. Primeiro arquivo, a primeira linha identificando o char7, o encoding dele, a versão e o encoding. E logo em seguida, CD. Ó, a tag CD fechada aqui embaixo. Título. Ó, Metallica, agora que eu vi, não tinha prestado atenção. Top. Artista, Metallica. Abre tag, fecha tag. Ano, 2008. Repara que isso aqui parece a estrutura de um banco? Um registro de uma tabela? Vamos ver como é que faz isso aí? Vamos lá para o Visual Studio? Deixa o nosso index HTML guardadinho aí, quietinho aí. E aqui na mesma pasta mesmo, tá? A pasta HTML mesmo. Ou se vocês quiserem, eu vou separar. Né? Eu vou separar para não dar confusão. Eu vou criar uma nova pasta chamada XML. Beleza? E aqui dentro, eu vou criar um novo arquivo. Olha lá, ó. Estou criando um novo arquivo. Ah, professor, não aparece para mim aqui, ó. Opa, não. Ai, vem cá, Visual Studio. Oh, meu Deus. Não aparece realmente, ó. Daqui a pouco eu vou explicar por que ele não aparece. Geralmente ele não aparece mais não, porque para o Visual Studio 2019, XML é antigo. Mas aqui é possível você trabalhar com ele, tá? Você ainda consegue fazer aqui. Aqui, ó, eu vim aqui, né? Add um novo item. E aqui dentro eu vou procurar, tá? O tipo de arquivo que eu quero. Nesse caso, acho que se eu vir em data, ele deixa eu criar. Ó. Aqui, ó. Data XML. Beleza? Aí aqui eu vou colocar... deixa eu colocar aqui... O que eu posso colocar aqui? Vou colocar aqui, status. Pronto. Não vamos complicar. Lembra que eu falei para vocês que o Visual Studio já faz algumas coisas picadas para você? Essa é uma delas, ó. Ele já identifica a versão e o encode que nós vamos usar. O encode é o idioma do arquivo, tá, gente? Isso é muito importante, tá? Então, vamos lá. Lembra, XML tem que ter um inicial e um final, um root. E olha, o Visual Studio não oferece nada para você a não ser aqueles três. O que é aquilo lá? Ele está dizendo que ele só pode oferecer por tags em XML aquele tipo de identificação. Por quê? É você que cria o XML. Não é igual ao HTML que você abre e tem opções. Não, aqui é você que cria. Nesse caso, estados, eu vou colocar aqui, ó, estados. Olha lá. E aí eu vou fazer uma estrutura de banco. Ó, estado.
Aí eu vou abrir uma nova tag ID, ó, igual no banco, tá? Ó, ID. Aí eu vou colocar aqui, ó. Pode ser nome, tá? E aqui, ó, pode ser sigla ou o F, como vocês preferirem, tá? Ó, vou colocar o F, beleza? Muito bem. Então aqui, ó, estado, o ID eu vou colocar 1, o nome eu vou colocar Mato Grosso do Sul. Bem. E aqui na UF eu vou colocar MS. Certo. Agora eu vou copiar isso aqui, ó. E vou criar um outro registro. Isso aqui equivale ao registro de banco, correto? Quem já trabalhou com SQL, já viu o SQL funcionando, deve ter uma noção. Ah, isso aqui equivale a uma linha lá da tabela estados, né, professor? Exatamente. Ó, olha aqui. Vou criar o estado número 2. Ó. Aqui. MT. Vou criar o estado número 3. Vou colocar aqui São Paulo. E vou colocar mais um aqui, só para fazer tamanho, tá? Ó, ID 4. São Paulo, vamos colocar aqui Paraná. Beleza? E aqui Paraná PR. Tá bom? Muito bem. Isso é um arquivo XML. Eu criei as tags e eu especifiquei cada um desses registros, certo? Então, se eu tivesse condições, por exemplo, e se eu necessidade, eu poderia pegar esses registros e importar para dentro do banco. Qual banco? Qualquer um que dê suporte a XML. Não importa. Entenderam? Outra coisa muito importante, ele é sensitivo ao caso. Reparou que eu estou usando o Camel Case? Olha lá. Primeira letra maiúscula. Ah, então é como se eu estivesse escrevendo variáveis em um programa C++ ou C Sharp, nesse caso. Sim, é quase a mesma coisa. Beleza? Dúvidas? Todo mundo conseguiu construir um XML? Muito bem. Oi? O senhor vai cobrar XML no trabalho, na prova? Na prova, com certeza. No trabalho, não. Beleza? Vamos em frente? Eu sugiro os senhores pesquisarem e estudarem mais se quiserem se aprofundar no assunto, tá? Vamos em frente, então. Próximo assunto. JSON. Vamos lá? Vamos falar sobre JSON. O que é JSON? JSON é um formato de representação de dados baseado na linguagem de programação JavaScript. Daí o nome JavaScript Object Notation, ou seja, notação de objeto em JavaScript. Então, JSON é JavaScript Object Notation. Gravem isso. Não é um protocolo de transporte de informações como o HTTP. Ele é somente uma forma bem leve de representação e troca de informações. Ele tem a única função de levar informações de um lado para o outro. Nós podemos utilizar o JSON para transportar informações entre mensagens HTTP. Prestem atenção nessa última frase. Utilizar o JSON para transportar informações entre mensagens HTTP. Na última aula, nós falamos sobre os verbos ou mensagens HTTP. Os 4 principais, quais são? Vou escolher uma vítima. Vamos lá.
uma vítima aqui. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Suiane? É o get, post, essas coisas assim? Tá, você falou 2. Suiane, completa. Quais são os verbos HTTP? O colega falou 2. Completa os outros 2, os mais famosos. Get, post, delete, put e head. Suiane, você está online? Ou esse é só um avatar? Obrigado, Flávio. Terra chamando Suiane Gripa. Às vezes ela tá sem microfone, professor. Exatamente, a mesma coisa que eu tô, professor. Eu tô escutando pelo celular por causa do microfone. Eu não tenho no computador, eu não tenho microfone. Uhum. Eu vou pensar em alguma coisa para a gente mudar isso aí. Fiquem calmos, fiquem tranquilos. Aqui não tem como abrir um chat, escrever? Até tem, mas deixa. Vamos lá. Ele é composto por chave e valor, ou no inglês, key value. As chaves representam os nomes dos atributos da classe e os valores. Bem, são os valores do objeto. Vejamos os elementos básicos do JSON. Nós temos as tags aqui que delimitam um objeto, né? A gente tem as chaves. Nós temos os colchetes, que a gente já conhece, né? Vem lá desde o período do algoritmo, né? Que é para trabalhar com array. A gente vem os 2 pontos, que ao invés do sinal de igual, o 2 pontos separa os valores, tá? É um separador de valores. E a vírgula que separa os atributos chave e valor. Entendendo esses 4 elementos básicos, você será capaz de ler um JSON com mais facilidade. Vamos enxergar. Vamos terminar de ver essa parte, depois eu vou construir um JSON com vocês, tá? Ó, a leitura de um JSON a leitura simples de um JSON é que ele representa um objeto que tem atributos e cada atributo tem valores. Os JSONs são estruturados em objetos ou arrays ou listas. Os objetos são representados por chaves e os arrays são representados por colchetes. Os tipos de dados básicos de JSON são, olha só, ele trabalha com alguns tipos básicos, não é uma coisa muito extensa, tá? Vamos lá? String, separados por aspas, duplas ou simples. Tá? Número, sem aspas, e pode ser inteiro ou real. Quando for do tipo real, deve-se usar o caractere ponto, não a vírgula, para separar a parte inteira das casas decimais. O booleano, que é um tipo lógico normal, pode assumir valores true ou false. E o nulo, é o valor nulo mesmo, nu, não tem nada. O nome do campo, 2 pontos, null, quer dizer que ali não tem nada. Tá? Dá uma olhada na estrutura do JSON, como é que é. Olha a diferença. Tá? Aqui você tem texto, aqui você tem número, aqui você tem um número real, que seria um decimal, né? Você tem um booleano e você tem um campo nulo. Certo? Agora imagine que esse objeto se trata de algo mais complexo, como o nosso exemplo XML ali, como uma sequência de tuplas de um banco de dados com colunas ID, nome, endereço e telefone. Olha lá, ó, ID, nome, endereço e telefone. Dá uma olhada como é que fica isso. Você tem um array chamado clientes. Esse array é composto de 2 objetos cujos valores são ID igual a 1, nome José da Silva, endereço Rua X e telefone é tal. Aí o segundo objeto, o ID 2, o nome João Vieira, endereço Rua Y e telefone tal. Certo? Olha a diferença do XML
para ele. Tá? Muito bem. Vamos lá para o Visual Studio e vamos construir um XML que representa, um JSON que represente isso aqui. Ó. Vamos lá? Então, vou criar uma terceira pasta aqui, ó, chamada JSON. E aqui dentro, eu vou criar um arquivo JSON, e aqui o Visual Studio vem direto. Ah, agora apareceu o XML file, né? Engraçadinho. Aqui eu vou chamar de estados. E eu vou deixar sem extensão, ele vai colocar sozinho também. Muito bem. Aqui, o que eu vou fazer? Eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou colocar estados, dois pontos, array. Opa, array. Certo? Ó, array. Vou dar um enter aqui. Beleza. A partir daqui eu começo a definir os objetos que estão dentro do array. Então, objetos dentro do array. Quantos objetos nós temos? Ó, 1, 2, 3, 4. Não são 4? Ó? Dá uma olhada no XML aqui. 1, 2, 3, 4. Beleza, são 4. Então, vamos lá. Vamos começar a construir esse cara. Aqui primeiro. Qual que é o primeiro valor? ID. ID é número, né? 2 pontos, 1, vírgula. Nome e o F, né? Então, vamos lá. Nome. 2 pontos. Mato. Ô, caramba. Grosso do Sul. Vírgula. E o último, o F, né? Ó, o F. 2 pontos. Junto ou separado? O Visual Studio muda para mim automaticamente, tá? Aqui eu vou colocar MS. Acabou. Preciso colocar a vírgula no final? Não. Próximo. Vou até copiar aqui. Olha lá. Aqui. Vou copiar aqui. Vamos lá. O ID 2 é Mato Grosso MT. O ID 3. O 3 é o quê? São Paulo, né? E o quarto, o Paraná. Então, São Paulo. SP. E o último aqui, 4. Paraná. Beleza. Tá aí, tá pronto. E repara, por favor, gente, algo bastante importante aqui. Reparou que toda vez que eu escrevia alguma coisa errada, o Visual Studio marcava de vermelho? Colocava um traço vermelho e tal. Eu, por exemplo, se eu vim aqui e apagar uma vírgula aqui, ó. Olha lá, ele tá avisando, tá vendo? Porque ele tem uma coisa chamada parser. E o parser, o que é? Parser não é parceiro, não, tá? O parser, ele é um mecanismo que analisa o arquivo que está sendo criado e verifica se esse arquivo está no formato correto. Olha que legal. Então, o parser, o que faz? Ele verifica automaticamente se este arquivo está no formato adequado, aceitável para o JSON. Certo? Vou salvar e pronto, a gente tem um JSON legal, bom para trabalhar aí. Alguém pode perguntar para mim, professor, qual a necessidade de estudar isso? Eu lembro uma vez que eu dei aula para uma turma de CC1 e eu fui questionado por algumas pessoas. Deixa eu colocar gelo aqui no meu...
Muito bem. Qual a necessidade de estudar isso aí? Por que estudar JSON? Por que estudar XML? Bom, XML está na cara, né? Um formato de intercâmbio de dados. Nossa, hoje, a nível de mercado, a própria nota fiscal eletrônica, ela é escrita em XML. Os arquivos de nota fiscal eletrônica são feitos em XML. E o formato já explica por si só a importância dele. E o seu uso, a sua facilidade de uso como formato de intercâmbio de dados. Muito bem. Mas e o JSON? Para que serve o JSON? Todo mundo lembra quando eu abri o Postman para mostrar para vocês os verbos HTTP? Vocês se lembram disso? Vocês se lembram? Ó, vou abrir o Postman direto aqui já. Vocês se lembram? Ó, desse cara aqui, ó. Quando eu rodo esse cara lá no JSON Placeholder, usando o verbo get, o que eu obtenho de resposta? Vamos analisar? O que eu obtenho de resposta, gente? Um arquivo no formato JSON. Por quê? Porque o JSON é o formato mais leve possível de troca de informações. Existe uma outra forma de eu receber esses dados? Até existe, né? Se eu quisesse, por exemplo, receber esses dados em outro formato, eu poderia selecionar aqui dentro da ferramenta que eu quero visualizar isso em formato XML, ó. Ele não muda. Ah, eu quero ver em formato HTML. Ah lá, ele não muda. Por que ele não muda? Porque a nossa resposta, a nossa consulta, o retorno é um conjunto de dados estruturados em JSON. Não, ele não faz, não existe um autoconversor que faz a mágica. Não. O site deveria fornecer o arquivo em formato XML. E não nós convertermos o que recebemos para o formato XYZ, não importa. Certo? Por isso é tão importante e interessante estudar a diferença entre os dois e a necessidade dos dois. Por quê? Pelo que deu para ver aqui, ó, toda a resposta dele vem no formato JSON. Isso aqui está prontinho para ser migrado para dentro de uma página para renderizar esses dados em um formato que seja adequado para nós. Entenderam? Ah, professor, mas se tivesse em formato XML, ele estaria pronto para ser importado para dentro de uma página, para dentro de uma aplicação para ser exibido? Não. XML não. Por quê? XML é um formato de intercâmbio de dados entre bancos. JSON é um formato de intercâmbio de objetos. Tem uma diferença grande, enorme aí. E principalmente a questão da origem, né? JSON tem sua origem na escrita do JavaScript, certo? Ele é uma representação de um objeto em JavaScript. Se ele é uma representação em objeto de JavaScript, então quer dizer que ele vem de uma forma previamente pronta já, para que eu possa subir esses dados para dentro de uma página ou para dentro de uma aplicação. Para serem exibidos diretamente, sem necessidade de armazenamento. XML é diferente. XML é um formato de intercâmbio de dados. Eu estaria baixando um arquivo XML para subir no meu banco, não para carregar na minha página da aplicação. Se eu quero carregar em página de aplicação, eu uso o quê? JSON. Vamos ver um pouco mais sobre essas diferenças e essas singularidades deles aqui, ó. XML versus JSON. Bom, primeiro, os pingos nos is, tá? XML também é uma forma de representação de informações, muito utilizada pelos web services baseados em SOAP.
Então, diferente dos serviços REST, que são os que nós utilizamos atualmente, e os serviços REST, o padrão, leia padrão de uma forma bem destacada, tá? O padrão é JSON. Nos serviços antigos, que eram denominados web services, em formato SOAP, o XML era o padrão de informação. Ah, então, peraí. Isso quer dizer, então, que eu poderia consumir um serviço SOAP para alimentar dados diretamente no meu banco? Poderia. Diretamente no seu banco. Inclusive, existe um recurso do SQL Server bastante interessante que permite que o seu banco de dados aponte diretamente para um serviço SOAP e possa consumir dados daquele serviço, não importando de onde venham aqueles dados. Legal, né? Olha a proporção que esse troço toma. Como é interessante, como fica interessante, né? Porém, é uma forma mais pesada e verbosa de representação, já que preza pela legibilidade das informações a serem representadas. XML, obviamente, é mais pesado que JSON. Obviamente. Certo? Olha só. Uma comparação dos dois. Olhando de cara, dá para dizer quem usa mais caracteres, né? Lembrando que as duas representações são em formato texto. Quem usa mais caracteres? O XML ou o JSON? XML, visivelmente. Visivelmente XML pela quantidade de caracteres a mais que tem, né? Já o JSON é mais leve. É muito mais fácil de transitar em um caminho de comunicação criptografado, porém compactado. Então, você pega uma solicitação feita em XML e uma solicitação feita em JSON, quem é mais rápido? Geralmente, o JSON. Porque ele é mais leve. Ele é transmitido mais facilmente. Tá? Veja que, apesar de não ser tão explícita, a forma de representação com JSON é mais direta e mais simples do que o XML. Perceba também a quantidade de caracteres utilizados em cada uma das representações. Esse é o que mata, tá? Aqui a gente está comparando coisas simples, tá, gente? A gente fez aqui no Visual Studio um JSON e um XML com poucos dados. Muito bem. Agora eu gostaria de perguntar para vocês, e se fosse uma tabela realmente grande, não estados, mas produtos, por exemplo, um catálogo de produtos com, sei lá, 5.000 produtos. Qual solicitação é mais leve? A JSON, é óbvio, pelo número de caracteres que tem. Então quer dizer que, olha só, nessa proporção, o JSON é muito mais vantajoso que o XML. Depende da sua necessidade. Se você está pretendendo carregar esses dados para serem exibidos sem armazená-los, JSON é a resposta. Agora, se você pretende... Professor. Oi, pois não. Interrompendo. Mas é que normalmente usa, não sei, né? A visão que eu tenho hoje, usa-se mais o XML por conta justamente de trabalhar com dados e precisar que esses dados sejam armazenados, né? Sim. Tipo, que eu tenho histórico dele. Sim. Ou não, ou é Não. por É ser isso mais mesmo. do que mesmo. É isso, né? É isso mesmo, é isso mesmo. Por isso, o XML é utilizado, apesar de ser um formato já bastante antigo, tá? Ele já tem mais de 15 anos, mas ele é utilizado pesadamente até hoje. Por quê? Por causa do formato que ele é desenvolvido e por causa
da utilização de recursos que já estão consolidados, como, por exemplo, assinatura digital. Assinar digitalmente o arquivo XML é infinitamente mais fácil do que assinar digitalmente um arquivo JSON. Tá? Por quê? A assinatura em JSON, ela envolve registros de componentes no servidor, cuja finalidade é jogar essa autenticação na response que é dado pelo servidor para o cliente. XML não. XML, a assinatura digital gera uma tag aqui embaixo, ó, no final do arquivo, ela gera uma nova tag chamada signature. Isso é padrão. Todo arquivo XML assinado digitalmente vem com essa tag. E o que tem dentro dessa tag? A assinatura digital do arquivo. Todos os recursos de segurança já estão consolidados nesse tipo de finalidade. Então, como a Flávia colocou, se a sua intenção é manipular dados e armazená-los, XML é a tua resposta. Agora, se você quer obter para exibir, JSON não tem nem comparação. JSON é a resposta. Então, cada um tem o seu devido nicho de mercado. Certo? Alguma dúvida, gente? Professor, onde o JSON é mais usado? Em empresas mesmo, aqui eu falo. Tipo, uma finalidade que ele é muito usado. JSON é utilizado geralmente, vou te dar um exemplo aqui nesse nosso carinha aqui. Deixa eu pegar um exemplo clássico de JSON para você entender. Peraí, aqui. Aqui. Esse cara aqui. Olha só. Isso é uma request lá para o serviço do IBGE, que é onde a gente vai trabalhar e fazer o trabalho de vocês, tá? Onde a gente vai. É o serviço API que nós vamos consumir para fazer o trabalho, tá? A partir da próxima aula a gente começa a trabalhar pesadamente com esse cara aqui. Mas observa só isso aqui, ó. Lá nesse endereço eu vou fazer o seguinte, ó. Ele traz para mim a lista de estados e municípios, com o código utilizado pelo IBGE. E mais uma série de informações. Quantos sistemas fazem uso disso hoje? Praticamente todos. Praticamente todo sistema tem um recurso para selecionar estado e município. Muito bem. É necessário armazenar essa informação? Não. Você precisa exibir. Você não precisa armazenar. Então, no caso de exibição, você pode utilizar o conceito do JSON para resolver esse problema. Agora, e quando você precisa armazenar a informação? Um outro exemplo que eu poderia dar para você é nota fiscal eletrônica. Você quer o movimento de nota fiscal eletrônica do hospital no ano de 2018. Todo ele. Seria possível fazer em JSON? Seria. Acredito que sim. Mas será que todo banco tem a capacidade de importar esse JSON? Não. Inclusive, a finalidade dele já denota. Se o cara está pedindo para você isso, é que provavelmente ele vai utilizar isso como esse recurso em uma ferramenta de BI, que é muito, muito utilizado, né? Esse tipo de coisa. Então, nesses casos, é utilizado o XML. Porque a finalidade da informação é outra. Não é exibição. Vai usar como conteúdo de pesquisa, como material de pesquisa, certo? Aí, nesse caso, a orientação é outra, completamente distinta. Entendeu? Fala, Flávia. Não, entendi. Não, XML eu uso muito, né? É minha rotina, na verdade. Mas é que eu fiquei curiosa na questão da exibição mesmo. Aham. Entendi.
Vocês vão compreender melhor na hora que a gente estiver trabalhando com a aplicação, na hora que a gente começar a consumir. Na verdade, a gente vai exibir dados que não estão armazenados localmente. A gente não tem os dados, a gente não tem o domínio pelos dados. O que nós temos é o mapeamento desses dados via documentação. E aí o pessoal que trabalhou lá no projeto vai entender quando eu falava que a documentação é tão importante. Muito bem. Alguma dúvida a mais, gente? Pessoal, Eu tinha criado o arquivo errado, professor. Tá criado certo, apareceu o Chrome agora. Beleza. Alguma cagada fiz em algum momento, mas deu certo. Não, beleza. Tá chique no último. E aí, gente, alguma dúvida? O pessoal percebeu que mudou e bastante, né, a orientação da aula, né? A orientação da disciplina. Ela não é mais uma disciplina só teórica, não. Eu estou usando... essa já é a segunda ferramenta que eu estou usando nessa aula, né? Então, o nosso ferramental aumentou bastante. A gente tem uma IDE, que é o Visual Studio, e tem o Postman, que vai fazer os testes para nós. Nós já temos 2 formatos de dados, sendo que um deles a gente vai trabalhar pesadamente, que é o JSON, e nós já temos uma linguagem de marcação, que é o HTML, associado ao CSS para dar estilo à nossa aplicação. Na próxima aula, a gente vai começar a trabalhar com JavaScript. A gente vai começar a trabalhar com jQuery, e aí a gente vai construir os métodos para consumir essa API que está aqui agora, ó. Esses dados aqui, de estado e município. Tá? Spoiler da próxima aula. Beleza? Então, alguma dúvida? Já metemos a mão na massa, já fizemos aquilo que a gente queria. Se ninguém tem dúvidas, então vamos para a parte final da aula, que é a Chloe. A Chloe já antecede más notícias. Uma pena, né? Tão bonitinha. Tadinha. Oi? Não, perdão, professor. Abri o microfone que deu retorno. Tadinha, né? Vamos lá, então. Baseado nas experiências desta aula, escreva seu relatório assinalando sua experiência compreendendo o que trata os seguintes tópicos. Vocês vão falar os principais conceitos sobre HTML, CSS, XML e JSON. E aí, você vai falar sobre a sua experiência no desenvolvimento da página HTML. Então, quem ficou só no celular aí, ou então para os avatares que estão aí, avatares, informem seus devidos proprietários que eles vão ter que desenvolver isso aqui para falar a respeito, tá? Vai ter que se fazer sim. Bom? Prepare seu relatório com o assunto abaixo e envie para o e-mail do professor. O assunto. Gente, mas olha, vamos lá. Todo mundo tá macaco velho de saber como mandar isso aqui. Vocês acreditam que ainda tem gente que deu conta de errar? Depois de um semestre inteiro mandando relatório, teve gente que ainda errou? Teve gente que já deve ter percebido pelas notas que tirou, especialmente quem foi com uma nota tipo 100, alguma coisa assim, que não mandou no formato que deveria, né? E como eu disse no começo, eu vou ser muito rigoroso quanto a isso, né, nesse período agora, tá? Assim como seria rigoroso se a gente tivesse presencial. Acho que se tivesse presencial seria pior, tá? A gente já teve um semestre inteiro para se adaptar a isso. Beleza. Outra coisa. Eu fui bem claro e bem específico com vocês. Eu não quero uma cópia daquilo que aconteceu na aula. Não. Eu quero o que você entendeu. Falando disso, teve algumas pessoas mandaram relatórios de 2, 3 linhas. Outras pessoas mandaram relatórios que pareciam um livro. Inclusive, um material muito bom, tá? Muito obrigado, excelente material. Com certeza, aquilo lá vai enriquecer muito as aulas dos seus colegas do futuro.
Mas, gente, eu quero pedir para vocês mais autenticidade, sejam mais vocês. Tá? Falem o que vocês entenderam. Procurem, essa é uma excelente oportunidade, o relatório é uma excelente oportunidade para estudar para a prova. Tá? Porque vocês devem ter percebido também que se eu mudei o jeito de avaliar aqui, a prova eu mudei também. Tá? E a prova eu mudei mesmo. Como eu falei, a prova vai ter muita coisa prática, vai ter cobrança de muita coisa prática, vai ter tela para você definir coisas, tá? Vocês perceberam que eu estou usando muito o Postman para dar exemplos, então eu devo tirar muita coisa de lá, do uso do Postman, dos verbos, agora a gente já sabe reconhecer, o retorno é JSON, eu já sei o que é JSON, beleza. Os verbos, eu já sei quais são os verbos. Tem o get, put, post, delete e tal. Beleza. Já sabemos a respeito da criação do HTML. Na próxima aula a gente vai misturar isso com JavaScript. A próxima aula é praticamente jQuery, só jQuery. Tá? É a construção do que vai ser o trabalho de vocês, praticamente. Tá? Lembrando que esse é só um lado. A N2 a gente vai fazer o outro lado, que é o lado REST. Tá? Então, eu peço para vocês, no relatório, coloquem mais a visão de vocês, o pensamento de vocês. Tá? O que vocês entenderam, quais são suas dúvidas, se tem dúvidas, quais são. Eu não entendi determinado conceito, eu pesquisei e eu achei isso aqui. Legal. Teve gente que fez isso, achei muito bom. Mas, a grosso modo, a maioria da turma, nós tivemos alguns relatórios muito fracos. E mesmo assim, mesmo eu falando, ainda teve gente que não entregou nada. Tem gente que está com 0. Gente, Doutor, tá valendo quantos relatórios? não entendi, Flavinho. Qual o valor da pontuação dos relatórios? Cada relatório vale 200 pontos, gente. Eles são avaliados pela qualidade, eles são avaliados pelo formato da entrega, né? E quem teve, e mesmo assim, teve gente, a maioria, né, o pessoal que entregou foi bem, tá? Teve alguns que foram um pouco menos, ou um pouco mais, tal. E nós tivemos muitos zeros, porque teve muita gente que não entregou o relatório. Gente, de experiência própria. Semestre passado, eu fiz o mesmo esquema. Muita gente reprovou por 100 pontos, por 50 pontos. Professor, dá ajuda. Eu já dei. E eu estou fazendo isso agora. Beleza? Então, o relatório é chato? É chato, mas é um momento que você tira para você revisar um pouquinho aquilo, para você ficar um pouco fixado aquilo, né? Para te ajudar na prova. Você pode até estudar pelos relatórios dos colegas, né? Para a prova. Lembrando, não tem mais questionário. As aulas estão gravadas, estão disponíveis lá no YouTube. Não tem questionário. E tudo que é dado vai ser cobrado. Beleza? Alguma dúvida sobre o relatório? Todo mundo entendeu a mensagem? Beleza. A respeito da aula de reposição do feriado. Eu vi que alguns de vocês já estão começando a discutir a respeito disso lá no grupo da turma, tá? Então, quarta tá bom. Quem se pronunciou falou que quarta tá bom. Todo mundo concorda? Ou alguém não pode ir na quarta-feira? Quarta tá perfeito. Quarta a gente não tem aula, pelo menos o pessoal do quarto semestre.
Beleza. Quarto semestre, então, não tem aula quarta-feira. Quinto semestre tem aula quarta-feira? Ou a galera que tá pagando o DP? Quinto semestre não tem mais. Eu não sei dizer se outros colegas estão pagando alguma matéria nesse dia. Por mim, pode ser quarta-feira. Tá. Lembrando que essa aula vai estar gravada, né? Ela vai estar disponível lá e tem relatório para entregar dela também. Tá? Então vai ficar assim, vamos deixar marcado então, quarta-feira, 7 da noite, aula de reposição de CC1, assunto JavaScript, jQuery. Qual que é o tempo de aula, vai ser? Não entendi, repete. Qual é o tempo de aula? O tempo da aula? É. Olha, agora são 9 horas, estamos encerrando. É das 7 às 9. É o tempo de aula normal, né? Beleza? Mais alguém? Não? Muito bem. Gente, essa aula de JavaScript, né, a próxima, né? Vai ser JavaScript. Eu recomendo que o pessoal faça no notebook, tá? Para que todo mundo possa fazer junto, porque eu vou disponibilizar scripts através eu devo usar o Anotepad, que já é uma ferramenta que eu uso há bastante tempo para compartilhamento. Eu vou passar para vocês no dia da aula, eu passo o endereço para vocês acessarem. Lá nesse Notepad, eu vou disponibilizar os scripts jQuery que eu estou construindo na aula, para que vocês possam colocar no código de vocês. Então, quem estiver acompanhando, ou digita junto para arriscar usar né, quero aprender mais. Ou então, eu já sei. Agora, quem quiser, vai estar disponível lá no Notepad para poder pegar o código. Tá bom? E aí a gente vai tirando a dúvida durante a aula. Nosso objetivo de quarta-feira agora vai ser construir a API para consumir lá do IBGE. Tá? Os dados lá do IBGE. Bom? Beleza, então. Qualquer dúvida, me procurem pelo WhatsApp ou me chama aqui, né? Pelo WhatsApp, todo mundo já sabe como me contatar, fica mais fácil. Beleza? Vamos ao encerramento. Está o e-mail do professor, luiz.a.rodrigues@educadores.net.br. Não recebo em outros e-mails. Só nesse. Tá bom? Muito bem. Em nome do Unidep Croton, eu agradeço a presença de todos. Deixo aqui um abraço enorme e pedindo para que todo mundo se cuide, pelo amor de Deus. Eu estou com 2 colegas internados. Gente, se cuida. Tá? Tudo de bom para vocês. Fiquem com Deus. Até a próxima aula, gente. Fui. Falou, professor. Boa noite. Falou.